A jovem Iris e seu noivo Paul comparecem à inauguração do restaurante Skyview. Paul pediu Iris em casamento, deslizando um anel de noivado em seu dedo. Naquele momento, Iris viu algo terrível. Um garoto acima havia jogado uma moeda. Parecia que a própria morte soprou na moeda, guiando-a direto para um duto de ventilação. A moeda ficou presa no ventilador, parando instantaneamente. Enquanto isso, as pessoas dentro da torre dançavam alegremente, sem saber que rachaduras no vidro sob seus pés estavam se espalhando rapidamente. Enquanto Iris e Paul se posicionavam, os suportes de metal abaixo atingiram seu ponto de ruptura. Parafusos se soltaram um por um. De repente, a moeda presa estilhaçou uma pá do ventilador, enviando-a voando direto para um cano de gás. Enquanto os dançarinos continuavam, as rachaduras aumentaram e o gás começou a vazar no ar. Tudo ao redor de Iris a deixava inquietante. De repente, Paul caiu pelo chão. As pessoas começaram a cair uma após a outra, agarrando-se desesperadamente a vigas de metal. Abaixo, a equipe de solo entrou em pânico e correu por suas vidas. Paul conseguiu se agarrar a uma vidraça de vidro reforçado. Iris gritou por socorro, mas ninguém veio. Ela estendeu a mão desesperadamente para Paul, mas ele escorregou e caiu de qualquer maneira. O caos eclodiu enquanto pessoas aterrorizadas tentavam escapar. Uma mulher envolta em chamas correu para o vazamento de gás, causando instantaneamente uma explosão massiva. Aqueles que não conseguiram correr rápido o suficiente não sobreviveram. Iris escapou por pouco das chamas. A equipe gritou para todos os que restaram evacuarem imediatamente. O garoto que jogou a moeda correu à frente, liderando o caminho. A multidão em pânico correu em direção à saída de emergência, mas a morte também havia planejado isso. A passarela desabou, matando todos que entraram. Milagrosamente, o garoto escapou ileso. Os sobreviventes restantes correram para o elevador, empurrando-se violentamente em uma busca por sobrevivência. Um homem idoso empurrou Iris para o lado, mas ficou preso no meio das portas superlotadas do elevador. O elevador sobrecarregado falhou, esmagando o velho horrivelmente. Iris lutou para encontrar outra rota de fuga, mas o estresse afetou sua gravidez. Ela notou objetos deslizando lateralmente, e o teto começou a rachar ameaçadoramente. Sentindo o desastre, ela rapidamente subiu. Outros não tiveram tanta sorte. O chão se partiu ao meio, criando uma ladeira íngreme. As pessoas escorregaram incontrolavelmente para baixo, aterrissando no vidro reforçado. A mulher pensou que tinha sobrevivido, mas quando olhou para cima, um piano balançava perigosamente. A morte interveio mais uma vez, deixando cair uma moeda no piano, que caiu sobre a pobre mulher. A essa altura, todos naquele grupo haviam caído. O garoto escapou, sorrindo com presunção, até que o piano caiu diretamente sobre ele. Iris lamentou profundamente por Paul, mas então viu outro garoto em perigo e arriscou tudo para salvá-lo. O edifício acima desabou completamente. Iris agarrou-se a um pedaço de metal, mas, após uma inspeção mais próxima, não foi a mão dela que a salvou. Foi o anel de noivado de Paul preso em uma haste de aço. O apoio frágil não durou muito, e Iris caiu no fogo abaixo. Stephanie acordou de um pesadelo durante a aula, mas não foi apenas um pesadelo normal. Ela continuou sonhando a mesma coisa. Stephanie contou à sua colega de quarto sobre isso. No sonho, havia uma mulher chamada Iris, o nome de sua avó, mas Stephanie nunca conheceu Iris e nem sabia se ela ainda estava viva. Sua colega de quarto sugeriu que ela fosse para casa e descobrisse mais, esperando que os pesadelos parassem. Quando Stephanie foi para casa, perguntou ao seu pai, Marty, sobre Iris. Marty franziu a testa ligeiramente, mas sorriu sem jeito, claramente escondendo algo. O irmão mais novo de Stephanie, Charlie, disse que ia visitar seus primos. Stephanie decidiu ir junto. Antes de partirem, Marty pediu que não mencionassem Iris aos parentes. Isso só deixou Stephanie mais desconfiada. O que realmente aconteceu com Iris? Se a mulher no sonho era a Iris e algo ruim aconteceu, então de onde veio sua mãe? Assim que Stephanie e Charlie chegaram à casa dos primos, ela abordou diretamente seu tio Howard. Ela queria perguntar a ele sobre sua mãe, Darlene. Howard ficou atordoado e mudou rapidamente de assunto, mas quando Stephanie mencionou o lugar de seus sonhos, o restaurante Skyview, Howard e sua esposa Brenda ficaram visivelmente chocados. Stephanie os pressionou por respostas. Seus primos se juntaram, ansiosos para saber mais. Finalmente, eles revelaram que Iris não estava morta. Ela havia sofrido um colapso mental. Mas para Howard e Brenda, Iris era como se estivesse morta. Stephanie queria falar com a própria Iris, esperando que isso acabasse com seus pesadelos. Frustrado, Howard explicou que depois que o pai deles morreu, Iris perdeu o controle. Ela os impediu de ir à escola, trancou-os lá dentro e viveu em constante medo de que seus filhos morressem de alguma forma. Eventualmente, a polícia interveio e levou Iris embora.
Mais tarde, Iris continuou observando obsessivamente o progresso deles no sistema de adoção. Assim que Howard e Brenda tiveram seus próprios filhos, Eric, Julia e Bob, Iris começou a enviar cartas assustadoras para eles. Essas cartas estavam cheias de avisos e fotos horríveis de cadáveres. Eles acabaram se mudando, cortando todo o contato com Iris. Stephanie pediu para ver aquelas cartas, mas Howard e Brenda recusaram. Depois de muito implorar, Brenda contou secretamente onde as cartas estavam escondidas. Stephanie encontrou as cartas e o que viu a chocou. A mulher nas fotos correspondia exatamente ao seu sonho. Isso significava que os sonhos provavelmente eram verdadeiros. Determinada a encontrar respostas, Stephanie dirigiu sozinha para procurar por Iris. Seguindo o endereço, ela acabou em um esconderijo remoto na montanha. Através de um interfone na porta, ela falou com Iris, que pediu que ela fosse embora imediatamente. Mas depois que Stephanie explicou que era neta de Iris, Iris insistiu que ela esvaziasse os bolsos antes de entrar. Quando a porta pesada se abriu, Stephanie entrou com cuidado. A casa estava cheia de obstáculos estranhos, até o telhado estava coberto de espetos. Iris disse que tudo isso era proteção contra ameaças invisíveis. Enquanto Stephanie se movia lentamente para frente, Iris ordenou nervosamente que ela fechasse a porta rapidamente. De repente, um extintor de incêndio caiu do lado de fora. Ela avisou Stephanie para não tocar em nada. Qualquer coisa poderia ser uma armadilha mortal. Finalmente vendo sua neta, Iris sorriu calorosamente. Ela perguntou sobre a mãe de Stephanie, Darlene. Stephanie explicou que foi separada de sua mãe e não sabia como Darlene estava agora. Stephanie começou a perguntar sobre o pesadelo. Iris disse a ela que não era apenas um sonho, ela já tinha visto o futuro. Ela viu um desastre chegando. Naquela ocasião, ela estava com Paul no telhado mais alto. O chapéu de uma mulher voou e um garoto tentou jogar uma moeda, mas a segurança o impediu. Ainda assim, o garoto insistiu em jogá-la. Paul estava prestes a pedi-la em casamento. Iris imediatamente avisou Paul que o prédio ia desabar, todos morreriam. Paul parecia confuso. Então, Iris correu para pegar a moeda da mão do garoto. Ela pegou o objeto-chave que desencadearia o efeito borboleta. Ela desceu as escadas correndo, pegou a panela que estava pegando fogo, encontrou pessoas dançando lá dentro. Ela rapidamente pegou o microfone e disse a todos para olharem para o chão. Alguns tentaram impedi-la, mas outros notaram as rachaduras sob seus pés. Ela salvou muitas vidas. O prédio não desabou. Mais tarde, o restaurante fechou. Iris havia impedido o desastre, mas a morte não gostou de ter seu plano arruinado. Ela voltou e matou todos que estavam lá, incluindo seu marido, Paul. Iris aprendeu a ver a morte chegando. Ela passou muito tempo impedindo desastres. Agora, a morte finalmente a havia alcançado. Ela tinha câncer. Enquanto falava com Stephanie, Iris baixou a guarda. A morte chegou silenciosamente. Uma lupa refletiu a luz do sol em uma bandeja de metal. O feixe ricocheteou em uma corda. Começou a sair fumaça. Iris acreditava que os sonhos de Stephanie eram um sinal porque ela poderia ter herdado seu dom. Iris sentiu que algo estava errado. Ela virou a cabeça e viu o truque da morte. Ela rapidamente empurrou a lupa para o lado. A morte acreditou que Iris estaria distraída porque sua neta estava lá. Iris disse a Stephanie para ficar para aprender o básico, era muito perigoso lá fora. Ela não saía de casa, mas Stephanie não queria ficar. Ela precisava voltar para a escola. Iris avisou que a morte estava vindo buscar sua família, mas Stephanie achou que era apenas um sonho. Ela não acreditou nela. Ela saiu sem hesitar. Iris implorou para que ela levasse o livro antes de ir. Assim que Stephanie estava prestes a sair pela porta, Iris teve uma visão. O vento, a bússola, objetos gatilho. Ela sabia que se saísse, morreria. Mas por Stephanie, ela assumiu o risco. Ela saiu de qualquer maneira. Jogou o livro nos braços de Stephanie. Disse que o livro poderia proteger a família. Mas Stephanie ainda não acreditava nela, então Iris disse para ela se afastar. Ela provaria que era tudo real. Uma rajada repentina de vento soprou, derrubou a bússola, atingiu um extintor de incêndio. O extintor voou e atravessou a boca de Iris. Agora, Stephanie finalmente acreditou que Iris se fora. Seus parentes compareceram ao funeral. Stephanie disse ao pai e ao tio que Iris dissera que a morte estava chegando, mas eles não acreditaram nela. Nesse momento, a mãe de Stephanie, Darlene, apareceu, ainda brava com a mãe. Stephanie se afastou. Em casa, ela começou a ler o livro que Iris lhe deu. Enquanto isso, o resto da família estava na casa de Howard, fazendo um churrasco, comendo e rindo, completamente alheios. A morte havia chegado. Bob quebrou acidentalmente um vidro, mas não percebeu que o estilhaço havia se misturado aos cubos de gelo. Eric colocou sua bebida ao lado de um tanque de gás. Claramente, eles estavam prestes a se tornar as novas ferramentas da morte. Assim que todos se reuniram para comer e beber, eles, sem saber, usaram o gelo com o estilhaço de vidro. Howard propôs um brinde. Ele disse que a morte de Iris os lembrava de aproveitar a vida no momento, então todos brindaram e tomaram um gole. De repente, Julia começou a se engasgar. Ela sentiu algo preso na garganta e não conseguia respirar.
Todos correram até ela, mas descobriu-se que ela apenas havia engolido errado. Ela estava bem. Lá dentro, Stephanie estava lendo o livro de Iris. Ela viu um capítulo sobre o incidente da moeda e uma churrasqueira. Enquanto isso, Eric estava lá fora, acendendo o churrasco. Bob chamou Charlie para pular no trampolim, mas eles não viram um ancinho afiado escondido embaixo dele. O livro escorregou das mãos de Stephanie. Ela sentiu uma terrível sensação de perigo. Enquanto a churrasqueira era acesa, um porta-retratos caiu e se espatifou. Um estilhaço de vidro saltou pelo chão, cuja bebida tinha o pedaço de vidro mortal. Howard tomou um gole de sua bebida, mas nada aconteceu. Então a câmera deu um zoom no copo de Darlene. Era o dela? Stephanie, sentindo que algo estava errado, dirigiu-se para a casa de Howard enquanto ligava para seu irmão Charlie. Infelizmente, ele não atendeu. O trampolim tinha costuras soltas e estava prestes a quebrar. No caminho, Stephanie viu uma placa de aviso. Perigo à frente. Era como se a própria morte tentasse detê-la. Então o estilhaço de vidro foi revelado na bebida de seu pai Marty, mas ele apenas tomou um pequeno gole e o colocou no chão. Howard subiu para pular no trampolim. A superfície parecia que poderia ceder a qualquer segundo. Felizmente, Darlene avistou o ancinho escondido. Ela gritou e correu, puxando-o para fora e devolvendo-o ao galpão. Mas nesse momento, Brenda derrubou acidentalmente uma garrafa. Ela atingiu o interruptor de uma máquina próxima. Os canos embaixo começaram a torcer e balançar. O mesmo ancinho de antes começou a escorregar. Quando Stephanie chegou, a morte estava pronta para começar sua performance. Howard caminhou para cumprimentá-la. De repente, a perna de Bob ficou presa no trampolim. Julia virou-se para olhar, fazendo com que um estilhaço de vidro caísse de sua xícara. Howard pisou no estilhaço. Uma dor aguda o atingiu instantaneamente. Naquele momento, o ancinho caiu sobre o cortador de grama. Howard perdeu o equilíbrio e caiu. O cortador avançou direto em sua direção e acabou com sua vida. Os parentes compareceram a outro funeral. Stephanie correu para casa para examinar os livros novamente. Ela encontrou uma nota que dizia que JB encontrou alguém que sobreviveu. Ela começou a analisar quem poderia ser o próximo. Os filhos de Iris e Paul eram Howard e Darlene. Os filhos de Howard eram Eric, Julia e Bob. Os filhos de Darlene eram Stephanie e Charlie. Eles estavam todos conectados pelo sangue e não podiam escapar da morte. Stephanie explicou o padrão para os outros. Agora, eles se sentaram e ouviram em silêncio. Era tudo da lista de mortes do restaurante? A ordem da morte correspondia à que Iris tinha visto. Originalmente, centenas deveriam ter morrido, mas Iris os salvou, e agora a morte estava voltando para buscá-los um por um. A morte seguia uma ordem específica quando se tratava de matar. Começava com a família de Howard, e depois passaria para a de Stephanie. Marty e Brenda não eram parentes de sangue, então provavelmente estavam fora da lista da morte. Isso significava que quem estava em maior perigo agora era o filho mais velho de Howard, Eric. Mas ninguém acreditou em Stephanie. Todos pensavam que ela estava obcecada ou amaldiçoada. E um por um, eles foram embora. Eric chegou ao seu local de trabalho. Um ventilador girando encostou em uma corrente pendurada. A corrente enganchou perfeitamente no piercing de nariz de Eric. Ao lado dele, desinfetante derramou no chão. O ventilador continuou girando lentamente, puxando a corrente cada vez mais forte. Eric não conseguia remover o piercing. Ele teve que ficar na ponta dos pés, equilibrando-se cada vez mais alto. Ele esbarrou acidentalmente em uma lâmpada próxima. A lâmpada caiu e inflamou instantaneamente o desinfetante inflamável. As coisas pioraram rapidamente. O vidro se quebrou na mesa. Eric estava com dor e pânico, tentando desesperadamente se libertar. No último momento, ele conseguiu arrancar a corrente, mas ao cair derrubou mais desinfetante. Momentos depois, a loja explodiu. Enquanto isso, Stephanie estava preocupada. Eric não atendeu nenhuma de suas chamadas. Ela pegou Charlie e correu para procurá-lo. No caminho, quase sofreram um acidente. Felizmente, Eric sobreviveu. Ele escapou rasgando suas roupas de couro em chamas. Mas o que aconteceu a seguir deixou Stephanie ainda mais convencida de que a morte os estava caçando. Eric, no entanto, ainda não acreditava em uma palavra. Então, Stephanie decidiu ficar ao seu lado para protegê-lo. Ela começou a seguir as notas de Iris, tentando evitar qualquer possível reação em cadeia. Por exemplo, um podador de árvores caiu repentinamente de um galho próximo, quase atingindo a bola de futebol de um menino que poderia ter atingido a cabeça de Eric. Foi então que encontraram Julia, que estava correndo. Um caminhão de lixo passou. Stephanie avisou imediatamente Eric para ficar longe. Mas Eric, sendo imprudente, começou a brincar perto do caminhão fazendo caretas. Julia os ignorou, colocou seus fones de ouvido e continuou correndo. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Julia foi jogada acidentalmente no caminhão de lixo. Eles correram atrás dele em choque, mas o motorista estava de fones de ouvido e não conseguia ouvir nada. Stephanie pulou no caminhão, alcançou Julia e conseguiu agarrar sua mão, mas ainda era tarde demais. Julia foi esmagada pelo compactador. Foi quando o resto da família finalmente percebeu que a morte realmente estava vindo atrás deles. Então,
Então, Brenda revelou uma verdade chocante. Eric não era filho biológico de Hawar. Ele era o resultado de seu caso extraconjugal. Essa poderia ser a razão pela qual Eric sobreviveu, o que significava que o próximo em perigo era o filho mais novo de Hawar, Bobby. Stephanie lembrou-se de um nome nas notas. William e Darlene por acaso o conheciam. Eles correram para o hospital para encontrá-lo. Acontece que William era o mesmo garoto que Iris salvou naquela noite. William explicou que havia apenas 2 maneiras de vencer a morte: ou matar alguém para ocupar seu lugar, ou morrer e voltar. Ele disse a eles que ele também estava doente como Iris. Seu tempo estava quase acabando. Ele avisou que todos eles acabariam morrendo na ordem exata listada. Parecia aterrorizante, mas a verdade era ainda pior. William os avisou para não interferirem muito no projeto da morte, porque se falhassem, as coisas poderiam se tornar ainda mais trágicas. Ele os aconselhou a valorizar o que lhes restava. Então, ele se afastou silenciosamente. Eric pensou que se houvesse uma maneira de salvar Bob, morrer e voltar à vida, seria o mais fácil. Ele sugeriu que Bob comesse alguns lanches de amendoim, esperando desencadear uma reação alérgica grave para que os médicos pudessem trazê-lo de volta da beira da morte. Eles compraram um saco de amendoins na máquina de venda automática, mas os amendoins ficaram presos lá dentro. Frustrado, Eric quebrou o vidro para tirá-los. Eles até levantaram a máquina inteira juntos. Depois de algum esforço, finalmente conseguiram os amendoins. Então eles entraram na sala ao lado, mas ativaram acidentalmente o aparelho de ressonância magnética. Uma força magnética poderosa começou a puxar tudo o que era de metal. Os piercings de Eric foram arrancados em direção à máquina. Até uma cadeira de rodas atrás dele voou para frente. Eric foi esmagado contra o aparelho de ressonância magnética pela força. Bob, que tinha acabado de comer os amendoins, não pôde ajudar em nada. Ele tentou alcançar a caneta de adrenalina na mão de Eric. Naquele momento, um médico percebeu a confusão e abriu a porta. Então veio um momento horrível. Uma mola solta da máquina de venda voou pela sala e atravessou direto a cabeça de Bob. Stephanie, Darlene e Charlie se abraçaram forte. Eles perceberam que não podiam mais lutar contra a morte, então decidiram seguir o caminho de Iris e arriscar tudo. Os 3 dirigiram para as montanhas até a antiga cabana de Iris. Eles não notaram que uma moeda havia caído do caderno. Uma velha a pegou do chão. A cabana nas montanhas parecia assustadora, como se a morte já estivesse esperando por eles. Stephanie pisou no acelerador e dirigiu direto para a cabana. No caminho, o carro bateu e a fivela do cinto de segurança a prendeu no lugar. Agora, o alvo da morte era Darlene. Contanto que ela chegasse com segurança dentro da cabana, todos os outros poderiam estar seguros. Mas ninguém viu as faíscas vindo de um fio do telhado em curto-circuito. Assim que Darlene alcançou a porta da cabana, uma explosão enorme atingiu o carro. O corpo de Stephanie caiu em um lago próximo. Charlie ficou preso por tábuas de madeira. Ferida e lutando, Darlene rastejou e libertou Charlie. Ela disse a ele para salvar Stephanie rapidamente. Logo após dizer isso, um poste de luz caiu de cima e a matou na hora. Charlie correu para tirar Stephanie. Ela estava inconsciente. Felizmente, ele a reanimou a tempo. Os 2 se abraçaram e riram. Isso devia ser o que William quis dizer com morrer e voltar. Mas quando soube que Darlene havia morrido, Stephanie não conseguiu conter as lágrimas. Apenas ela e Charlie restaram da linhagem de Iris. Charlie e Stephanie visitaram a casa da namorada dele. Enquanto arrumava as roupas de Charlie, Stephanie espetou o dedo em um espinho de rosa. De repente, ela se lembrou do pesadelo. Naquele sonho, Iris também havia espetado o dedo. Então, uma velha deixou cair uma moeda. Ela rolou os degraus e ficou presa entre os trilhos do trem. Um trem estava correndo em direção a ela. O pai da namorada de Charlie era médico. Quando ouviu como Charlie salvou Stephanie, ele explicou que Stephanie não tinha morrido tecnicamente. Se você está inconsciente e alguém faz você voltar a respirar, mas seu coração nunca parou, então você não estava realmente morto, disse ele casualmente. Mas para Stephanie e Charlie, isso não soou bem. Stephanie viu um carro vermelho exatamente como em seu sonho. A namorada de Charlie estava até usando a mesma roupa que Iris usava. Seu pressentimento ruim ficou mais forte. Então o trem descarrilou. Um acidente aconteceu. O trem estava avançando direto para eles. Stephanie tropeçou e caiu. Charlie a agarrou e a levantou. Parecia que eles tinham escapado, mas não tinham.